Eu quero aproveitar aqui esse momento para conversar com vocês sobre toda a minha trajetória profissional. Já são mais de 20 anos dedicados ao serviço público, principalmente nas áreas de educação e saúde. Ingressei lá em 2004 no Instituto Federal do Piauí no cargo de assistente em administração. Daí nasce toda a minha admiração e respeito aos assistentes administrativos, um cargo tão polivalente e que executa suas funções, as mais variadas funções dentro da rede EBSER. Trabalhei inicialmente no setor de compras, fui subindo alguns degraus, fui membro da comissão de licitação, presidente da comissão de licitação em um momento em que estava ocorrendo a expansão dos institutos federais, fui pregoeiro, fui coordenador de licitações e contratos, depois assumi um departamento de administração e planejamento do Instituto. Esse departamento cuidava das compras governamentais, dos planejamentos das aquisições, em algum momento de execução orçamentária e planejamento orçamentário. E tudo isso formou quem eu sou hoje profissionalmente. Me encontrei dentro da administração durante essa minha trajetória no IFP. Tentava por alguns anos aí vestibular para medicina, mas vi que não era a profissão dos meus sonhos. Hoje, até ao sentir cheiro de sangue ou ver sangue, isso me incomoda bastante. Mas quis o destino me trazer para uma instituição de saúde, e hoje estou aqui na rede EBSER. Antes de chegar na EBSER, tive uma breve passagem, 5, 6 meses, pelos Correios, uma empresa de logística e que é extremamente organizada e extremamente normalizada. Para tudo que se vai fazer, tem uma regrinha a ser cumprida e isso padroniza os processos. E foi uma experiência bem interessante, que eu já sabia que viria para a EBSER, já estava aprovado, era iminente a contratação, e eu queria trazer um pouco da experiência dos Correios para a rede EBSER. Chegando na EBSER, em novembro de 2013, fui lotado inicialmente na unidade de almoxarifado. E logo em seguida estava sendo discutida a criação do setor de suprimentos. Eu fui o titular desse setor, fui o primeiro a assumir o setor de suprimentos no Hospital Universitário do Piauí, e aquilo muito me orgulhava, porque vim para cá, para a rede EBSER, vim para o Hospital do Piauí, e nós somos a primeira filial da rede. Nós fomos um hospital construído para ser EBSER. Não tínhamos nenhum funcionamento antes, como a gente sabe que existem outros hospitais dentro da rede que já funcionavam e foram federalizados, ou foram assumidos pela EBSER. E aí, isso gerou muita expectativa. Uma empresa nova dentro de um hospital novo, isso cria muita oportunidade para alguém que é da área de gestão. Então, eu ingressei, assumi os SAFs, e naquele momento a gente não tinha todas essas normas que regem o setor, e a gente foi puxando a atribuição de um setor, de outro, do setor de administração, da unidade de licitação, e fomos criando o que hoje é o setor de abastecimento farmacêutico e suprimentos. Saindo de lá, tive uma passagem pela DIV-GP, onde trabalhava com todos os processos de administração de pessoal e trabalhava com uma equipe extremamente competente para aquelas funções. Já eram pessoas que estavam lá há um bom tempo e tinham uma experiência significativa. Saí da DIV-GP, tive um trabalho na JEP, na coordenação de residência médica. Saindo da coordenação de residência médica, fui desenvolver um projeto de custos no setor de contabilidade, naquele momento muito incipiente, hoje já está bem desenvolvido. Saí do setor de contabilidade, tive uma passagem pela unidade de contratos, onde lá tive um retorno às minhas origens, voltar a trabalhar com o que eu trabalhei no Instituto Federal. E tive uma oportunidade muito interessante, que foi desenvolver um projeto junto ao Ministério da Economia, uma remodelação dos sistemas de compras governamentais. Saí da unidade de contratos, voltei para a DIV-GP, agora para trabalhar com extração de dados do CIGP, análise desses dados e elaboração de relatórios para subsidiar a tomada de decisão das chefias, tanto o AP quanto o DIV-GP. Então foi uma experiência muito interessante no momento em que a ciência de dados estava numa crescente.
Surgiu a oportunidade de participar de um processo seletivo para assumir o SAFs no HUB. Né? Participei do processo seletivo, fui aprovado, selecionado, assumi essa função no HUB. Agora, né, apesar de ter uma experiência do setor de suprimentos dentro do Hospital Universitário do Piauí, o HUB ele é bem mais complexo, ele é maior, então foram outras dificuldades, apesar da tentativa da rede de padronizar os processos. Havia algumas diferenças, né, entre o que funcionava lá e o que funciona aqui no Hospital do Piauí. Então foi um momento de adaptação e um momento muito rico. Quando eu trabalhei aqui no SAFs, não tinha o gerenciamento dos medicamentos, lá já tinha, então já era uma nova vertente para aprender, para lidar, né, naquele momento no SAFs do HUB. Então foi uma experiência também muito enriquecedora. Saí do HUB, tive a oportunidade de trabalhar na consultoria jurídica da administração central, novamente com extração de dados, outros tipos de dados que estávamos trabalhando com processos judiciais, a organização de tabelas e planilhas com comarcas. Então foi também uma oportunidade muito interessante e uma oportunidade de conhecer como funciona a administração central. Eu sou muito curioso e não fiquei ali preso às quatro paredes da Conjur. Retornando ao Hospital do Piauí, hoje estou trabalhando na unidade de pesquisa, né, voltando a trabalhar na gerência de ensino e pesquisa. Então, a única gerência com a qual eu não tive um trabalho direto foi a gerência de atenção em saúde. No entanto, trabalhando como titular do SAFs, tanto no Hospital do Piauí quanto no HUB, eu tinha a obrigação de lidar com essas áreas, porque a gente precisava ter esse contato e fazer o planejamento das aquisições e o gerenciamento de estoques de material médico hospitalar e de medicamentos. Então, a relação com todas as unidades vinculadas à gás era muito intensa. Isso me deu uma visão bem completa do funcionamento de uma unidade hospitalar. Eu sempre brinquei aqui com os colegas do Piauí que essa passagem por diversos órgãos dentro da instituição estava me preparando em algum momento para ser superintendente. Lógico que isso era uma brincadeira com os colegas. E hoje eu me dou conta que, além de ser uma brincadeira, isso não é a realidade. Tudo isso estava me preparando para ser o próximo representante dos empregados no Conselho de Administração. Hoje eu me considero com uma bagagem para dar sugestões e para opinar sobre diversos assuntos do funcionamento da rede EBSER, do funcionamento de qualquer uma das unidades hospitalares. E para isso, eu conto com seu voto de confiança nos dias 17 e 18 de outubro. Então, cadastrem-se no sistema para votação, fiquem atentos, porque serão 2 dias mais diante das nossas atribuições diárias, da nossa rotina, isso acaba passando desapercebido. Então, fiquem atentos, votem, exerçam seu direito a voto e elejam o melhor representante para vocês no Conselho de Administração. Um grande abraço e muito obrigado por ouvir essas palavras que eu tinha de apresentação e de apresentação da minha trajetória, né, enquanto profissional da rede EBSER. Muito obrigado e um grande abraço a vocês.